Eu vi um vídeo que Eu você postou e você usou uma expressão dentro desse vídeo e foi "eu nunca quis pouco". Uhum. Essa expressão "eu nunca quis pouco", eu sei que é uma expressão que hoje, principalmente dentro da sua clínica e dentro do seu agir de trabalho, é o que você age. Mas essa sempre foi uma perspectiva do Dr. Fernando, "eu nunca quis pouco", Sim. ou e se sim, o que que era a visão que você via olhando pra frente? Porque lógico, hoje, você olhando pra frente, você vê algo, diferente daquela época, que você nem sabia onde chegaria hoje, talvez. Mas naquele período de residência, você já tinha essa perspectiva: "Ah, eu nunca quis pouco"? Sempre. Principalmente na cirurgia plástica. Quando eu resolvi fazer cirurgia plástica, um dos motivos de eu resolver a cirurgia plástica, quando eu estava no R2, eu estava bem confuso qual cirurgia que eu ia escolher. E Tá na dúvida entre qual? eu gostava de uro, gostava de vascular, gostava de aparelho digestivo, gostava de tudo, gostava, era legal. Eu estava um dia deitado lá eu era R2, o R2 a carga horária já tá mais leve. E eu estava junto com um R igual ao meu, Pablo, e eu falei, cara, tô em dúvida, não sei o que eu faço. E ele é muito engraçado, o Pablo, é um cara, ele é um paraibano e ele é duro o jeito dele falar assim: "Ô, Fernando, você é plástica. Os pacientes gostam de ti, aquele jeito." Eu falei, puta, cara, pior que é verdade, né? Eu acho que vai ser isso mesmo. Então vou pra plástica. E na cirurgia plástica, eu sempre fui aquele cara que, desde o começo, eu passava meu telefone pessoal. Mesmo que era um serviço público e não tinha obrigatoriedade nenhuma disso, eu me deixava à disposição dos pacientes, eu respondia as dúvidas, eu ganhava muitos presentes dos pacientes, mesmo chegava, de toda semana eu recolhia um monte de chocolate, um monte de coisa que as pessoas ficavam gratas pela maneira como eu conduzia os atendimentos. Eu me envolvi muito no setor de queimados, com as pessoas queimadas. Tinha uma menininha na época que mexeu muito com a gente, assim, porque uma história muito triste. O setor de queimados tem histórias muito tristes. E eu Até porque a gostava cirurgia muito. plástica dentro do público não Mais é reparador. uma parte estética, é uma parte reparadora, Mais né? reparador. E tem, assim, eu tenho um pra mim que é o seguinte: não existe cirurgia plástica estética e não existe cirurgia plástica reparadora. O que existe na minha concepção, Felipe, é o seguinte: toda cirurgia plástica estética tem um componente reparador. E toda cirurgia plástica reparadora tem um componente estético. Ok. Então, aquela mulher que teve 2 gestações e viu o corpo dela mudar completamente, ela tá procurando num primeiro momento por estética. Uhum. Mas qual que é o impacto de cirurgia reparadora que aquilo não vai acontecer? Claro. De retomada, de autoestima, de se sentir bem, de ir pra praia, ficar de biquíni e se sentir bem com o marido, por exemplo. E a mesma coisa para uma pessoa que teve um câncer de mama, uma mulher, e que vai lá e reconstrói a mama, é uma cirurgia reparadora, mas tem um componente estético. Então, claro, existe essa divergência, né? Essa diferenciação. Mas eu acredito que elas também se conectam no meio do caminho em algum momento. Você naquele período já ganhava bem, não? Como é que funciona dentro da Residência? residência? Não, Não ganha não? a Como é que bolsa, é? a bolsa na minha época, eu acho, tá? Posso estar enganado, mas a bolsa era de R$ 1.950. R$ 1.950. Eu acho. Hoje tá dois Você e não estava pouco. casado ainda, né? Eu conheci a Mariana no meu R2. Então Seu R2. a gente tava junto já na cirurgia plástica. Então, como que acontece? Pra você ter uma ideia, São Paulo, o que eu ganhava na residência, ela não pagava nem o aluguel do apartamento que eu tinha que morar. Que eu morava ali perto. Porque você tem que morar perto quando você tá fazendo residência, porque senão Uhum. você não consegue chegar, meu amigo. E aí, eu dava muitos plantões no final de semana. Então, eu dei plantão durante 4 anos. Toda Nesse período, sexta. então, você ainda não tinha uma família constituída, estava namorando a Só a Mariana. Mariana. Eu dava plantão toda sexta-noite, sábado-noite, ou domingo ou segunda-noite. Agora, a questão de cirurgia, ok, termina a residência, uma perspectiva, principalmente de cirurgia plástica, é que não seja reparadora, mas que seja estética, até porque Sim, eu imagino que o que vai trazer dinheiro, sim. né, dentro de uma realidade de cirurgia, principalmente falando de cirurgia plástica, é a área da estética. Me corrija se eu estiver equivocado, mas a Sim. estética é de No fato... Brasil, No principalmente. Brasil, a estética vai ser o que de fato vai trazer uma O perspectiva que é uma pena, monetária. porque eu acredito que os convênios deveriam remunerar bem melhor os cirurgiões plásticos que fazem cirurgia plástica reparadora. É uma vergonha o que se paga, assim. Isso Uma te vergonha. influenciou a falar, eu vou focar mais na estética do que na reparadora? Cara, na verdade, é que eu gosto de cirurgias plásticas de contorno corporal, sempre gostei. Ou de cirurgias que tenham um tempo, às vezes, não tão longo. Então, por exemplo, quando você fala de uma cirurgia plástica reparadora, uma microcirurgia,
Você faz 12, 16 horas operando, depois tem que ficar no pós-operatório. Isso eu não gostava muito. Tem gente que gosta bastante. Eu gosto mais de cirurgia plástica reparadora, por exemplo. Eu gosto de operar um pós-bariátrico, Ok. uma pessoa que perdeu bastante peso. Eu gosto, mas eu gosto mais dessa linha de cirurgia. Você tem que ver qual que é a linha que você se encaixa um pouco mais. Você termina a residência e imediatamente considera a abertura de uma clínica ou ainda não? Não, eu voltei para Campo Grande e é muito interessante isso, porque num primeiro momento eu voltei para Campo Grande porque é o seguinte, falei para Mariana, vou voltar porque lá em Campo Grande eu tenho meu pai, que é anestesista, e minha tia, que é onco. Não mudou nada. O fato de eu ter voltado por conta deles. E eu nem culpo eles, porque meu pai é anestesista, não tem como mandar paciente, não tem consultório, não tem nada. A minha tia é oncologista que já não estava mais operando tanto, então não tinha tantos casos para me encaminhar assim. Mas eu tive uma grande oportunidade, sou extremamente grato ao Dr. Marco Aurélio Jajá, me abriu as portas na época do H-Plaza, atendi lá durante pouco mais de um ano e dava plantões lá também para poder ajudar, né, no pagamento das despesas, mas foi lá que eu comecei meus atendimentos. E foi lá que eu comecei a criar uma jornada do paciente, o que eu gostaria de entregar, o que eu não gostaria. Eu começava a observar, cara, tem sentido a pessoa vir aqui comigo e eu falar, olha, minha cirurgia custa isso. Agora o resto aqui que você precisa, você vai ver sozinha. Você vai procurar malha, vai procurar esteticista, vai procurar fisioterapeuta, vai procurar o hospital. Eu falo, tá errado isso. Eu posso criar um facilitador para a pessoa entender que ela já vai estar com tudo resolvido. E aos pouquinhos eu sempre tive essa coisa. Então, todas as vezes que eu vejo uma paciente que acontece qualquer coisa que fuja daquilo que eu considero uma experiência agradável, a gente senta, principalmente eu, Mariana, Marilei, gestora, Ana Paula, gerente, e fala, o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Qual que é a lição que a gente vai tomar com esse caso? Isso é algo que é um exercício sempre. Inclusive, amanhã tem reunião para isso. Você sabe que, voltando a esse aspecto da inauguração da clínica, pelo que eu percebo então, você volta para Campo Grande e você começa a trabalhar no H-Plus, no Hospital da Plástica aqui em Campo Grande. Isso, onde eu Mas opero. quando você começa a trabalhar lá, você começa a trabalhar em que sentido? Você chega lá e fala, oi, eu sou um cirurgião, me deixa trabalhar aqui. Como é que funciona isso na prática? Assim, Eu tinha horários disponíveis de sala, como se fosse aqui no MyJob. Tá. Tem horários que Tem eu uma faço. sala lá que você E poderia eu tinha atender. que esperar a paciente chegar. Então, mas como isso? Porque uma Exato, coisa... esse é o como. Essa é a grande questão. Esse é o Redes como. sociais, a gente tá falando de quantos anos atrás? Tô falando de 7 anos atrás. 7 anos atrás. Então, esse é o como. O como é você saber que no começo você vai sentar a tarde inteira e não vai ter ninguém. É isso que eu começo E aí, a que eu considerar. comecei a Você não tinha fazer? time, não tinha O equipe, que não eu tinha quem fazia? nada. Eu começava a produzir conteúdo. Redes sociais. Rede social. Eu, uma câmera, na época ruim, sem microfone, não tinha nada. Meus primeiros vídeos são ridículos. Se alguém pegar seu Instagram e for lá atrás, vai Cara, pegar eles? tem lá Ou não? atrás. Ou você já arquivou isso Não, aí? não, tá lá no fundo. Tem vídeos péssimos, vídeo embaçado, assim, ruim. Eu tava em casa, no momento que eu tava atendendo, gravava em casa. Eu falava, as pessoas precisam me conhecer. E nesse primeiro momento, sua perspectiva e estratégia de redes sociais era falar sobre cirurgia, falar sobre... Falar sobre os benefícios que a cirurgia plástica. Tinha um que chamava Você Sabia. Aí começava, você sabia? E eu falava alguma coisa, entendeu? Cara, eu sempre acredito assim, guri parado não vende picolé. Tá. Você tem que mexer o doce. Mexe, não deu certo, mexe outro doce. E aí você ficava parado esperando seu telefone tocar. Não ficava parado. Não, ficava... parado assim, desculpa, fazendo vídeo. E... Exato. Ou conteúdo, Ou conteúdo. ou uma coisa que eu não vejo ninguém fazendo. O que eu fiz na época? Não tinha recurso. Eu peguei, mandei fazer um monte de cartão Uhum. e eu falei, eu vou passar e visitar todos os profissionais que eu acredito que possam me mandar paciente. Então eu fui em nutrólogo, que tinha paciente com perda de peso, endócrino, eu fui em cirurgião geral, que fazia cirurgia bariátrica, eu fui em dermato, que todo mundo... E eles te Cheguei. recebiam tranquilamente? Alguns sim, alguns me recebiam sem olhar no meu olho. Cara, tô nem aí, Não vou ficar parado. não vou ficar parado. E você então começa a espalhar E seus eu- cartões e eu- pela cidade. E eu confesso que assim, eu acho que a palavra bonita é mindset, né? Mas Ok. a mentalidade é, você tá indo lá, o médico, você mexe com uma profissão que lida com gente, mas na hora que você tá falando de relação comercial, é business, cara. Eu tô indo com uma outra pessoa que tem que confiar e mandar um paciente dela pra mim. É business, isso não é só relação médica. Até ela confiar em mim como médico, ela vai ter que mandar alguém. Eu tenho que me mostrar isso. Agora não dá pra simplesmente eu ficar sentado reclamando da vida. Ai, não tem ninguém aqui. Ai, realmente, minha vida tá muito dura e ninguém me manda paciente. Vou continuar dando plantão. Não, o meu foco era, eu não quero ser um plantonista, eu quero ser um cirurgião plástico. Uhum. Então, no começo, claro, eu dava plantões e eu fui tirando plantões primeiro noturno, depois o plantão de dia, depois eu fui tirando convênio, até que eu chegue onde eu quero, que é só atender particular. Foi uma caminhada, não foi abrupto.
Foram passos que eu fui dando, né? Numa escalada, numa escada. Você não chega no segundo andar da sua casa dando um pulo, você vai subindo um degrau. E aí foi assim que eu fui fazendo. O último foi suspender qualquer tipo de convênio. Por que eu suspendi o convênio? Eu sempre observo muito as coisas. O dia que eu quis sair do então eu saí dos plantões, né? Que eu não queria dar plantão noturno nem diurno. O próximo passo, eu saí do H+. Eu saí do H+ porque teve um dia que tava muito cheio o H+, tem outros profissionais atendendo. Na hora que eu fui chamar minha paciente, ela tava em pé porque não tinha onde sentar. Aí eu falei, não quero isso. Não é isso que eu quero pra uma pessoa que vai passar comigo. E eu sou extremamente grato lá, não é a culpa deles. Claro. Se eu quero diferente, eu tenho que fazer diferente. Não eles têm que me oferecer do jeito que eu quero. Aí você falou, vou pra algum outro lugar. Vou mexer meu doce. Fui pro meu lugar. E fui sempre melhorando passinho a passinho. E eu atendia convênio. Chegou uma época que Mas o convênio não faz cirurgia estética. Mas né? faz consulta. Ah, sim. Chegou uma época que eu tinha 8 meses de agenda para consulta. E paga mal o convênio? R$85 bruto. Ou seja, eu tinha 8 meses. Se estamos hoje em outubro, 10, 12, eu teria consulta para junho do ano que vem. E aí, com isso, você começa a perceber que muitas pessoas perdem, às vezes, o interesse por você porque tá tão longe a consulta que não vai nem converter. E eu tinha uma política moral na minha concepção que era, se eu aceito convênio, eu não vou ficar com esse negócio. Não, para convênio tem daqui 8 meses, mas particular tem semana que vem. Não. Agenda é agenda. Aí chegou um momento, teve um dia que tive um insight. Eu sempre observo as coisas, né? Eu tava um dia no Pão de Açúcar com meu filho recém-nascido. Sempre gostei de levar ele no supermercado. E eu escutei, doutor Fernando. Doutor Fernando, não tô escutando onde que tá vindo isso. Doutor Fernando. Quando eu vi, era uma menina super gente boa que eu tinha atendido. E eu nem lembrava realmente da profissão dela, mas ela era fatiadora de frios do Pão de Açúcar. E naquele dia eu cheguei em casa e falei, Mariana, aquela menina, ela passou ali, ela pediu atestado aquele dia do trabalho dela, ela passou 1 hora comigo, ela perdeu o tempo dela para receber um orçamento que não é viável na vida dela. Sim. Aí... Ela perdeu o tempo dela, eu perdi o meu, nós perdemos o nosso tempo para chegar a uma conclusão de que é inviável para ela. Será que a gente não tá fazendo errado, então a gente tem que cortar o convênio para vir a pessoa já sabendo que é um custo elevado? Era um lead bem frio. É um lead bem frio, bem desqualificado. Bem desqualificado. E aí foi ali que eu tive um insight. Falei, cara, não atendo mais convênio. Ah, a Mariana esperneou na época, será? Eu falei, não atendo mais Até convênio. porque naquele momento ainda, uma grande parte da sua renda Sim, vinha muito. das consultas. Sim, mas você tem que encarar. Tem um vídeo novo que eu postei na mentoria, o que separa, às vezes, um outro advogado de 33 anos de não ter uma My Job, do Felipe que tem a My Job e hoje tá indo bem, é uma palavra, coragem. Se você não tem coragem de empreender, se você não tem coragem de falar, caramba, esse mês tá duro aqui, como que eu vou fazer pra pagar essa... Se você não tem isso, se você não tem isso na veia, não empreenda. E nesses dias você já era casado, já tinha filho, já. porque uma coisa é tomar coragem na casa dos pais. Não, casado, com filho, Outra morando coisa é sozinho, tomar me coragem. bancando. Outra coisa eu me é tomar banquei coragem. sempre, desde que eu formei eu me banco. Você então decide cortar a questão relacionada a convênio. Nesse momento você já tá com sua clínica ou ainda não? Já. Porque você saiu do H+ e Isso. você não foi fazer parceria com outro. Não, Você já 2020. Aí eu fui pra minha clínica própria. era no lugar onde é hoje. Isso. Perfeito.